Confirma aí, pessoal, se está todo mundo conseguindo ver. Show de bola. Então, vamos começar. Beleza. Bem, vamos começar então. Aulinha de pirâmides. Já peguem a apostila de vocês. Já separem lá o capítulo de pirâmides. Não lembro da página. Beleza? Mas você vai lá na parte de geometria espacial. Parte de pirâmides, se eu não me engano, é a terceira aula. Segunda ou terceira aula. Certo? Vamos lá. Pessoal, pirâmides é um assunto muito corriqueiro na IA, tá? Geometria espacial em si é um assunto muito corriqueiro na IA, cai demais, beleza? Então é um assunto que a gente tem que dar atenção. Na semana passada nós vimos a parte de prismas, beleza? Então é um assunto que tem que dar atenção, irmão, não tem jeito. Tranquilo? Bem, vamos pro que interessa. Eu tenho então, né, capítulo 4, geometria espacial. Eu tenho então uma pirâmide. E eu vou querer entender primeiro o desenho geométrico da pirâmide, como vai ficar desenhada, como vai ser essa situação. Olha só. A pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal que possui todos os vértices num plano da base, cuja altura corresponde à distância entre o vértice e sua base. Vamos entender isso. Então, eu sei que a pirâmide vai ter uma base poligonal, sei lá, uma base qualquer. Então, posso falar que eu tenho aqui um quadrado, certo? E a pirâmide, essa é a minha base. E a pirâmide, não sei se de repente a galera que chegou a pegar aquela época do X-Men, que lá no finalzinho do desenho, né, a gente via aquelas pirâmides lá do Egito, mas a pirâmide é onde lá em cima a gente acaba ficando só com uma ponta, não é isso? É um sólido que vai se afunilando. Então vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Então pirâmide vai ser em si um sólido que tem bico, tem ponta, né? Tudo mais. Assis, beleza. Essa minha base aqui eu posso chamar de um quadrilátero, um retângulo, um quadrado? Pode. Beleza. Se fosse um triângulo, não tem problema. Ia ficar um triângulo desenhado. E aí eu ia ligar a ponta a cada vértice. Beleza? Se fosse um hexágono, ia ficar mais ou menos nessa batida aqui. Estou desenhando meio torto para ficar visível, né? Mais ou menos nessa batida aí. Então, né? Por aí vai. Vamos entender o resto dos conceitos. Pirâmide retas são que formam 90 graus, né? Ou seja, lembra o triângulo retângulo que eu tenho um ângulo reto formando 90 graus? De repente, se aparecesse isso, poderia, mas a IAR não cobra pirâmides retas, beleza? Nas pirâmides retas, as faces laterais são triângulos isósceles ou equiláteraos, como eu disse. As pirâmides retas, né, são aquelas inclinadas, porém, em qualquer pirâmide, eu posso dizer, só um momento. Espirrei. Eu posso dizer o seguinte, que esses meus triângulos que formaram aqui, ó, em pé, eu tenho esse triângulo de frente. Eu tenho esse outro triângulo aqui no cantinho. Eu tenho esse outro triângulo aqui na esquerda. Todos eles vão ser isósceles. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse.
esses lados inclinados aí todos serão iguais, beleza? E eles eu vou chamar de aresta lateral, AL. Embaixo, esse lado aqui de baixo, eu vou chamar de aresta da base, né? Porque está embaixo, tal, é base. Nós já falamos sobre isso semana passada, sobre essa situação de base. E em relação à altura, eu vou ter uma altura que vai formar 90 graus aqui, beleza? Uma pirâmide recebe seu nome de acordo com o polígono de sua base. Por exemplo, pirâmide regular é aquele cuja base é um polígono regular. Vamos entender. Então, se aqui fosse um quadrado, essa pirâmide seria uma pirâmide quadrangular, regular. Se isso aqui fosse um triângulo regular, né, um triângulo equilátero, seria uma pirâmide triangular regular. Isso aqui, ó, não é um hexágono, então seria uma pirâmide hexagonal regular. Beleza? Importante a gente frisar isso aqui, que isso aqui é o que mais aparece na prova da EA, tá? Pirâmides regulares. Vamos ver daqui a pouco aí em aplicação como vai funcionar. O apótema. Chamamos de apótema de uma pirâmide à altura da face lateral. Vamos lá, vamos entender essa situação. O que vai ser a altura da face de uma pirâmide? Eu tenho aqui a face verde, a face amarela que é de frente, a face vermelha e a face de trás, né? E no caso aí estaria transparente. Eu vou pegar essa face verde e vou desenhar a altura da face verde desse triângulo. Pronto, está aí a altura desse triângulo. O que eu posso afirmar com isso? Que esse cara é o apótema da minha pirâmide. Ou seja, o apótema da pirâmide é a altura do triângulo da face. Pô, Cis, eu posso falar então que eu tenho um apótema aqui no amarelinho? Tem. Tem apótema também. Posso falar que eu tenho apótema aqui no vermelho? Tem. Posso ter apótema lá no outro lado? Pode. E eu sei que todas essas faces laterais vão ser iguais, beleza? Então, aqui o apótema ele é a altura da face lateral. Vamos lembrar aí como a gente vai calcular o volume. Semana passada eu falei com vocês que a gente vai calcular o volume de um prisma por área da base vezes altura, certo? Só que aqui agora eu não tenho prisma, eu tenho uma pirâmide. Então vai continuar sendo a área da base vezes altura, só que agora eu vou dividir por 3. É como se antes eu tivesse um prisma aqui, né, pegando esse pedaço inteiro, só que aí, como foi repartido, eu vou acabar só tendo 1/3 disso. Então vai ficar dividido por 3, certo? E vocês vão ver na frente que quando a gente fala de cilindros e cone, vai ser a mesma aplicação. O volume do cone vai ser 1, o volume do cilindro vai ser 1 e o volume do cone vai ser a mesma coisa, só que dividido por 3 também, por conta da ponta, beleza? Como eu vou calcular a área total? A área total vai ser a área lateral, ou seja, somatório, né, das faces aqui, laterais, mais a área da base. Na semana passada, nós vimos que seria mais 2 vezes a área da base. Mas fala para mim, e eu estou esperando resposta no chat. Quantas bases nós temos aqui nessa minha pirâmide? Quantas bases nós temos? Todo mundo dormindo? Lembrando que base é o polígono da base. De baixo.
Alguém resolveu responder. Isso. Juan, Liviane. Isso aí. Uma, que é a cara de baixo aqui. Certo? Só tem uma. Está aqui embaixo, né? Embaixo aí de todo mundo. Então eu tenho uma base só. Uma. Então, o que acontece? Por isso que aqui, ao invés de eu somar duas vezes a área da base, eu vou... Por isso que ao invés de eu somar duas vezes a área da base, eu vou somar uma vez só. Aqui vai ser a mesma ideia. A área lateral, mais uma área da base, porque eu também só tenho uma base. Aqui também é a mesma ideia, porque eu só tenho um hexágono, beleza? O número total de faces de uma pirâmide é igual ao número de arestas da base n, mais uma unidade. Olha só, na semana passada nós vimos que as faces laterais eram iguais ao número de arestas da base. Isso aí vai permanecer. Porém, a gente consegue ir além. A gente pode falar que o número total de faces de uma pirâmide vai ser o número de arestas da base mais uma. Por que mais uma, Cis? Porque eu tenho lá as faces laterais n, certo? No caso é 4, mais uma que é a minha base. Ou seja, n mais 1. Nesse caso, vamos contar. Quantas arestas da base nós temos? Ó? Pirâmide triangular. Tenho uma, duas, três. Então vai ser n mais 1. 3 mais 1, 4. Vamos contar para ver se tem. Tenho uma aqui, uma na parte de trás, a terceira e a quarta, que é a minha base. Realmente nós temos 4 faces aí, beleza? O número total de vértices de uma pirâmide é igual ao número de arestas mais uma unidade. Vamos contar quantos vértices nós vamos ter aí nessa situação. 1, 2, 3, 4. Percebe que o número de vértices vai ser o número de vértices da base, ou seja, o número de lados da base, e eu vou somar mais um, que é a minha ponta, não é isso? Que é o meu vértice. Tranquilo? Assim, e se eu precisar calcular, uma única coisa que você não falou é a área lateral. Uma área lateral só. Como vai ficar essa situação? Uma área lateral, nós podemos afirmar aqui, ó, certo? Peguei aqui esse meu triângulo da frente. Se eu calculasse somente essa área, seria a base vezes a altura sobre 2, não é isso? Quem é a minha base aqui? A minha base é a aresta da base. Quem é a altura? O apótema. Isso dividido por 2. Só que para nós calcularmos a área lateral, nós precisamos saber quantas faces laterais eu vou ter. E a quantidade de faces laterais nós vamos chamar de N, assim como falamos na semana passada, beleza? Esse Lzinho aqui é a minha aresta da base. Eu botou como L. Tranquilo? Dúvidas quanto aos conceitos? Show. Olha só. Vamos dizer que nós vamos pegar aí agora uma pirâmide de base triangular. A única coisa que eu não me aprofundei em termos de cálculo foi a altura, né? Vamos tentar entender agora a altura.
Desenhar melhor. Então, vou desenhar aqui uma pirâmide triangular. Pronto. Tem uma pirâmide triangular onde a base está aqui embaixo e eu vou desenhar uma altura. Formando 90 graus. É isso? Assim, como a gente pode tentar desenrolar para achar a altura aí de alguma forma? Primeira forma, eu posso traçar o meu apótema da pirâmide, certo? O apótema da pirâmide aí. Descobrir quanto que vale esse extremo e aplicar Pitágoras. Você percebe aí que eu teria um triângulo retângulo formado, onde o apótema seria minha hipotenusa, então ficaria a ao quadrado igual a h ao quadrado mais o x ao quadrado, né? Nesse caso, o que eu poderia ter aí também? Seguinte. Ao invés de eu traçar para esse lado, eu traçar para cá. Deixa eu desenhar de outra cor isso aí. Certo? E aí, sei lá, tem um valor y aí qualquer. E aqui é minha aresta lateral, não é isso? E aí eu aplicasse também aqui Pitágoras, né? Ficando com a aresta lateral ao quadrado é igual a h ao quadrado mais y ao quadrado. A gente pode ver que a gente consegue formar alguns triângulos retângulos aqui em prol de achar a altura. Beleza? Ou traço por vértice, qualquer um dos vértices, sempre vai ser a mesma situação, ou traço até o ponto médio aí, já que isso aqui é um triângulo retângulo, é um triângulo isósceles. Beleza? Vamos lá. Vamos falar aí agora dos casos especiais. Primeiro caso especial. Tetraedro regular. Como vai funcionar o tetraedro regular? Cara, todas as faces serão triângulos equiláteros. Ou seja, todas as faces serão iguais. Com isso, esse lado é igual a esse, que 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 é igual a esse. É todo mundo igual, irmão. As faces das bases são iguais e as faces laterais também. Eu formo 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros. Beleza? Se ele quisesse aí calcular o apótema da pirâmide, como ficaria? O apótema da pirâmide, nós não descobrimos que é a altura do triângulo da face. Só que agora, como essa minha face é um triângulo equilátero, lembrando, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Se você não lembra disso, era para lembrar, tá? Isso aí, ó, uma das primeiras aulas de geometria plana. Então tem o seguinte, o apótema de cara seria o lado, que agora vale A, raiz de 3 sobre 2, e é realmente o que eu tenho. Certo? A altura vai ser A raiz de 6 sobre 2, né? A gente poderia ir para o braço, provar, só que ia dar um pouquinho de conta. E a gente não tem quadro o suficiente para isso. Beleza? Aqui, a área de apenas um lado. A área de apenas uma face seria a área do triângulo equilátero, certo? Eu poderia dizer que seria L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Só que eu queria aí, né, nesse caso, a área lateral. A área lateral, quantos triângulos eu vou ter nos lados aqui? Ó? 1,
2, que é esse que está de frente, e o terceiro que está de costa, né? Então seria 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a fórmula pronta, tá? Direto. Se não entender, grava e segue a vida. E aí lembra de substituir quando você tiver as informações. E a área total? Vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, só que são 4 vértices, não é isso? Perdão, 4 faces, né? Então vai ficar 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 com 4 corta, só sobra L ao quadrado, raiz de 3. Como L é o A, então só vou tirar o L e colocar o A. E o volume, Assis? O volume está aí, né? O volume é A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Daria um pouquinho de conta aí tentar provar. Beleza, pessoal? O que eu vou fazer com vocês agora? Tendo essas fórmulas, sei que vocês já estão com a apostila do lado. A gente vai pegar todas as questões de tetraedro regular que tem aí da IAR, certo? Se tiver dados também a gente vai fazer. E aí, depois que a gente fizer todas as questões de tetraedro regular, a gente vai fazer as de pirâmide quadrangular regular e hexagonal regular. Beleza? Tira print aí para irmos para a primeira questão de tetraedro regular. Estou só procurando enquanto isso. Enquanto isso, já separem a apostila de vocês. Base quadrada, não. Sei, todas são de pirâmide quadrada. Tá vendo? Pirâmide quadrada cai pra cacete. Base quadrada, vai falar que todas são de base quadrada? Pirâmide quadrangular. Ah, aí sim. Tetraedro regular. Ah, tetraedro regular. Olha aí. O que tetraedro regular vai falar pra gente? Questão da IA. O perímetro da base de um tetraedro regular é 9. A medida da altura desse tetraedro regular é em metros. Primeira coisa, qual é a fórmula da altura de um tetraedro regular? Pô, Assis, eu não lembro. O que você faz? Você volta lá no início, até porque você não tem bola de cristal, e vai relembrar a fórmula. É simples. Ah, Assis, eu não lembro. O que eu faço? Me jogo da ponte? Não. Vai lá e lembra. A raiz de 6 sobre 3. Então, agora eu volto na questão. E agora eu sei que a altura é a raiz de 6 sobre 3. Beleza? O que foi a questão? O que foi que a questão deu pra gente aí? Temos então tetraedro regular aí, ó, desenhado. E olha o que ele falou, que o perímetro da base é 9. Perímetro que tem como símbolo 2P é igual a 9 metros, não é isso? O perímetro é a soma de todos os lados. Como ele falou que é o perímetro da base, então é a soma dos lados da base, certo? Se todos os lados aí, quando eu falo sobre um tetraedro regular, vão ser iguais, então aqui vai ser A. Então eu sei que a soma desses três lados vai ser igual a 9. Depois que você encontra o bolo do A, você substitui na altura, beleza? Vou dar aí 3 minutinhos para vocês fazerem e aí a gente corrige. Enquanto isso, se tiver outra questão de tetraedro regular, peguem para fazer. Já dá uma olhada na apostila direto.
sempre que eu der um tempinho para vocês fazerem a questão, eu vou pegar e vou colocar o meu microfone no mudo. Por quê? Porque aí fica no silêncio aqui, vocês conseguem se concentrar melhor, beleza? E aí, pessoal? Fizeram a questão? Conseguiram achar o y e depois achar a altura? Assim que vocês forem fazendo, vocês vão jogando no chat, tá? Que vocês já fizeram, para eu já ter uma ideia, para eu saber se eu posso fazer ou não. Safo? Beleza, então? Vamos fazer a 9? Bem, como é que então a gente vai conseguir desenrolar a questão 9? Nós sabemos que o perímetro é a soma dos lados. Como ele falou perímetro da base, então vai ser a soma dos lados da base. Então eu vou ter o seguinte. Vai ficar aqui então A mais A mais A é igual a 9, não é isso? Soma aí dos três lados da base. Então 3A é igual a 9. Esse 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 9 dividido por 3, o A vai ser igual a 3, beleza? Depois que eu encontro A igual a 3, eu vou substituir na fórmula da altura. Então vai ficar a altura é igual a raiz de 6 agora. 3 raiz de 6 dividido por 3. 3 com 3 corta. Então tem a altura aí só sobrando raiz de 6. Então minha altura é igual a raiz de 6. Nosso gabarito, letra delta. Beleza? Tranquilão? Quem acertou? Bom, bom. Excelente. Vamos lá.
Vamos dar seguimento. Vamos ver se a gente encontra mais alguma tetraedro regular aí. Para quem não fez, tira print. Vamos lá. Sem nós tetraedro regular, só triangular regular. Não tem, né? Tá salvo. Vamos lá então para nossa parte de pirâmide de base quadrada. Beleza? Base quadrada e faces laterais, triângulos equiláteros. Vamos entender isso melhor. A base é quadrada. Então, se a base é quadrada, eu sei que todos os lados da base vão ser iguais. Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A e aqui também vai ser A. Certo? E os triângulos vão ser equiláteros. Então, aqui também vai ser A, aqui também vai ser A, aqui também vai ser A. Os triângulos aí são todos equiláteros. Eu posso dizer que todas as faces em si vão ser iguais, beleza? Bem, então as faces são todas exatamente iguais. Com isso, o que a gente pode entender? Ó, lembra que o apótema é L raiz 3 sobre 2 continua sendo aqui um triângulo equilátero e ele continua sendo altura, não é isso? Então aí consigo encontrar a altura do triângulo equilátero através da apótema. Está escrito aqui, né? Como se fosse M, não sei porquê. Beleza? Então continua sendo L raiz 3 sobre 2. A minha altura agora passou a ser A raiz de 2 sobre 2. Antes era A raiz de 6 sobre 3. Agora é A raiz de 2 sobre 2. E a minha área lateral? A área lateral vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 vértices, 4 faces agora, não é isso? A área de apenas um triângulo equilátero vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como a área lateral vão ser 4 triângulos, vai ficar 4 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Cortando, então, vai ficar só L ao quadrado raiz de 3. Perdão. Esse L ao quadrado é o A, não é isso? Então vai ficar A ao quadrado raiz de 3, da mesma forma que está aqui. E a área total? Vai ficar a área lateral inteira, A ao quadrado raiz de 3, mais a área da base. Como é um quadrado, vai ficar lado ao quadrado, ou seja, A ao quadrado. E por último, o meu volume. Vai ser novamente A ao cubo, só que agora a raiz de 2 sobre 6, tá? Não é sobre 12. Tranquilo? Dúvidas quanto às fórmulas e quanto à definição? Vamos pegar a questão para ver. Pode aparecer lá, de repente, uma pirâmide de base quadrada e as arestas laterais são iguais às arestas da base. A gente vai conseguir entender bem, tá? Quando for essa ideia. Vai deixar bem explícito na questão. Olha aí, como eu disse. Uma pirâmide quadrada tem todas as arestas medindo 2, ou seja, a aresta toda vale 2. Ele quer a altura. Qual é a fórmula da altura? Tá ali, né? Fórmula da altura. Como ele falou que todas as arestas vão medir 2, então você já sabe o valor do A. Só substituir. Daí 2 minutinhos para vocês fazerem para a gente corrigir. Beleza?
Agora que eu tô vendo, que apareceu agora para mim, a opção de compartilhar, né, material. Agora que eu tô vendo. Legal. Já no chat direto. Isso é importante. Tempinho aí pra galera restante aí tentar fazer. Vamos lá? Vamos fazer? Então, ó, tem todas as arestas aí medindo 2. Então, eu sei que o A é igual a 2, não é isso? Como ele quer saber a altura, a fórmula da altura é... Tá aqui, ó. A raiz de 2 sobre 2. Então, vou lá na questão. Eu tenho que a altura é A raiz de 2 sobre 2. Então, agora eu substituo, já que eu já tenho o valor da aresta. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. 2 com 2 eu simplifico. Então, vai ficar só raiz de 2, nosso gabarito. Letra bravo. Beleza? Tranquilinha. Tranquilinha, tranquilinha. Podia cair dessa na EA, né? Vai que cai. Tira print aí pra gente ir pra próxima. Ó, isso aí é diferente. Fala, Breno. Beleza, cara? Bom dia, Breno Cândido. Tranquilo, cara? Cara, teu microfone tá ligado. Vê se consegue desligar aí. Ligou? Valeu. Obrigadão. Aí, ó. Questão da ESA. A pirâmide Cheops em Gizeh, no Egito, tem aproximadamente 90 raios de 2 metros de altura. Possui uma base quadrada e suas faces laterais são triângulos equilátero. Lembra que eu falei que o tipo 2 vai acontecer isso? Nessas condições, pode-se afirmar que em metros, cada uma de suas arestas mede. Eu vou dar um tempo aí para deixar vocês fazerem, beleza?
Tranquilo, mano. Não tem problema não. Relaxa, mano. Dá um tempinho aí pra vocês tentarem fazer. E aí, fizeram? Vamos lá. A gente tem uma pirâmide de Kéops, né, tal, no Egito, que tem aproximadamente 90 raios de 2 de altura. Então, a altura é igual a 90 raios de 2 metros. Certo? Possui uma base quadrada e suas faces são triângulos equiláteros. Então, sei que eu estou lá naquela situação do tipo 2 especial. Nessas condições, pode-se afirmar que, em metros, cada uma de suas arestas mede. Então, ali que é o valor do A, né? Vamos lá relembrar a fórmula. Tá aí, ó. A altura é A raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar a altura. A fórmula é A raiz de 2 sobre 2. O que eu posso fazer? Substituo. Então eu sei que A raiz de 2
sobre 2 é igual a 90 raiz de 2, não é isso? Posso então cortar raiz de 2 num lado e raiz de 2 no outro. Se estiver nos dois lados fazendo a mesma coisa e tá multiplicando, posso. Então vai ficar na esquerda, sobrou A em cima e 2 embaixo. Igual a 90. Esse 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar A é igual a 180. Beleza? Então 180, nosso gabarito, letra delta. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Questãozinha também aí. Você vê que em si, se você gravar pelo menos aí as fórmulas, você consegue sair bem, né? Consegue sair tranquilo. Safo? Não é uma matéria difícil. Vamos lá. Vamos ver se nós encontramos outra. Estou tentando seguir por modelo. Ó, lembra a questão que a gente fez lá no exercício? É exatamente a mesma, tá? Aqui, se uma pirâmide quadrangular regular, não falou que as faces são triângulos equiláteros, mas falou que com todas as arestas dividindo 2, ou seja, tudo igual. Também estou naquele caso. O A é igual a 2. Aí ele pede a altura, ou seja, a raiz de 2 sobre 2. A mesma questão que a gente fez lá no início. Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. 2 com 2 corta, só vai sobrar a raiz de 2. Nosso gabarito é letra delta. Aí, questãozinha da EA. Beleza? Bem suave. Ó, outra questão da EA. Eu tenho aí, ó, uma pirâmide tem base quadrada e suas faces laterais são triângulos equiláteros de lado 10 centímetros. A altura dessa pirâmide em centímetro é, percebe que é o lado do triângulo equilátero que vale 10 centímetros, né? Beleza? Dá um tempinho para vocês fazerem, 3 minutinhos, 4 minutinhos para vocês fazerem, e aí eu corrijo. Vamos fazer, pessoal? Só tem uma pessoa correspondendo às questões. Antes, não tinham 23 pessoas nas turmas de EA. As turmas de EA estavam bem fraquinhas. Tem 23, tirando eu e a Mayara, 21 alunos. Uma pessoa respondendo, tendo 21 alunos, isso aí tá pegando. Pessoal, vamos lá. Olha só. Espero que vocês não estejam vendo o vídeo aula como se fosse Netflix, tá? Senão eu começo a gritar aqui, hein?
Não se aguentar, vocês vão ficar putos. Quem tem aula comigo sabe que quando eu vou assoviar, hein? 8 horas da manhã eu assoviando, nego não aguenta não. Ó. Ó. Então tem uma pirâmide com base quadrada e suas faces laterais triângulos equilátero. De lado 10. Cara, se é lado do triângulo equilátero, se é lado do quadrado que é da base, não interessa, vai ser A. Porque é todo mundo igual, não é isso? Então eu sei que o A é igual a 10 centímetros. Ele falou que ele quer a altura dessa pirâmide. A fórmula da altura, né, é A raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar A é igual a 10 raiz de 2 sobre 2. 10 dividido para 2 vai ficar 5. Não posso esquecer da minha raiz de 2. Gabarito. Bravo. Tranquilão? Dúvidas? Continuando. Vamos ver se a gente encontra mais uma questão aí de pirâmide quadrangular com todos os arestas iguais. Aí, de novo. Né? Triangular. Hexagonal, que nós vamos falar daqui a pouco. Hexagonal de novo. Pronto, fechou. Bom, beleza. Como vai funcionar a pirâmide hexagonal regular? Vou desenhar no braço que eu acho que vai sair mais rápido. Pronto, tá aí. Eu botei meio inclinado de propósito. Beleza? Vamos lá. Pirâmide, então, hexagonal regular. O que a gente pode ter aí? Estou falando de uma pirâmide hexagonal regular. Ó. Lados da base são iguais. E eu vou falar... Eita, cacete. Despertador. E eu vou falar que os lados da face são diferentes. Uma das únicas coisas que a gente pode afirmar, né, fora toda a teoria que já é afirmada, é que a área da base é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? Ela é o quadrado raiz de 3 sobre 4, sabendo que aqui é ao lado, não é isso? É uma das únicas fórmulas prontas que a gente já pode afirmar, beleza? Por isso que a gente não comenta muito. Nós vamos ver daqui a pouco algumas questões desse tipo. Quando eu tiver o volume, ou melhor, um tronco de uma pirâmide, é como se eu tivesse a pirâmide, né? Aqui, tal, e ela fosse cortada. Em um determinado momento, só ficasse esse pedaço, um toco, né? Ou melhor, um tronco. Vamos lá. As faces laterais são trapézios, ó. Percebe que realmente são trapézios, né? Acaba formando aí trapézios onde as bases realmente serão paralelas. Então esses lados aí realmente vão ser paralelos. E o apótema do tronco é igual à altura do trapézio. Se eu desenhasse então aí o apótema do tronco, né, que está aqui, vai ser realmente a altura desse trapézio aí analisado.
Se a pirâmide for reta, esses trapézios serão isósceles. Então, eu posso dizer aqui que esses lados serão iguais. Beleza? Com isso, como eu consigo calcular, então, o volume de um tronco de uma pirâmide? Está aqui a fórmula. O volume é igual à altura da pirâmide, que vai ser dado na questão, sobre 3, que multiplica Bzão mais Bzinho, mais Bzinho vezes Bzão. Assim, explica isso. Quem é Bzão e quem é Bzinho aí? Na minha questão. Seria o seguinte. Bzinho, Bzão. Meu Bzinho seria concernente à minha base menor, que seria, claro, a de cima. Só você olhar o próprio desenho. Tá aqui, ó. Bzinho, a área da base menor. Bzão, a área da base maior. Beleza? Aplicação direta. Aí, olha só. Eu tenho o seguinte, o volume, calcular o volume do tronco de uma pirâmide quadrangular regular de altura 3. Eu sei que a pirâmide é quadrangular regular de altura 3. Se eu for desenhar essa pirâmide, vai ficar dessa forma. Certo? E aí eu vou passar uma reta aqui que vai cortar isso. Então eu não terei mais essa minha parte de cima. Então pronto, vai ficar só esse tronco aí, né? Guardado aí, as proporções em relação ao desenho. Bem, tranquilão, certo? Como eu vou conseguir analisar então? A fórmula é o seguinte. A fórmula do volume é igual a H sobre 3, que multiplica Bzão mais Bzinho mais raiz quadrada de Bzão vezes Bzinho, ou Bzinho vezes Bzão. A ordem dos fatores não altera o produto. O H eu já tenho, vale 3. Mais o Bzinho e o Bzão. Se as arestas de base valem 4 e 2, lembrando que são quadrados, certo? E a área do quadrado é L ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado, a área da parte de baixo, que eu vou chamar de Bzão, vai ser 4 ao quadrado, 16. E a área menor, 2 ao quadrado, 4. Agora eu posso substituir, certo? Substituir aí, termina de fazer, para a gente marcar gabarito, para a gente fazer uma questão da ESA que já caiu sobre isso. Tem para fazer.
Vamos lá? Vou terminar então de fazer, hein? A altura eu sei que vale 3. Certo? A altura está aqui, vale 3. Então vou substituir, vai ficar 3 dividido por 3, que multiplica Bzão, 16, mais Bzinho, 4, mais raiz quadrada de 16 vezes 4, né? Então 3 com 3 vai ficar 1, né? Acabo nem precisando usar. 16 mais 4, 20. Mais raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Vai ficar 4 vezes 2, 8. 20 mais 8, 28. Aí seria o volume do tronco da pirâmide. De repente, se você não sabe essa fórmula, você vai ficar se matando aí, não vai conseguir resolver a questão. Safo? Tira print para irmos para a próxima. Tá aí, ó. O volume de um tronco de pirâmide de 4 decímetros de altura e cujas áreas das bases são iguais a 36 mais 144. Vale? Dá um tempo aí de 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. E aí, posso fazer?
E aí? Vamos lá. Pessoal, seguinte, hein? Bastante tempo aí, se a gente acaba ultrapassando o horário. Ó, o volume de um tronco de pirâmide de 4 decímetros de altura, ou seja, a altura vale 4 decímetros, então já anotei. E cujas áreas das bases são iguais a 36 e 144. Então tem as duas áreas aí já, né? Direto. Só que quem vai ser Bzinho e quem vai ser Bzão? Pô, isso é certo. O Bzão é o maior, então vai ser 144 decímetros quadrados. E o Bzinho, 36 decímetros quadrados. Qual é a fórmula? A fórmula do tronco da pirâmide é a altura sobre 3, que multiplica Bzão mais Bzinho mais a raiz de Bzão, Bzinho. A gente já tem todo mundo, só substituir. Então vai ficar a altura, que vale 4, dividido por 3, que multiplica o Bzão, 144, mais Bzinho, 36, mais 144 vezes 36 na raiz. Então, tem que o volume é igual a 4 sobre 3. 144 mais 36, isso aí vai dar 180. Mais raiz de 144 vai ficar 12. Raiz quadrada de 36 vai ficar 6. Certo? Então, 4 vezes 4 terços, perdão, vezes 180 mais 12 vezes 6 vai ficar 72. Então, vai ficar 252. 252 simplificando por 3 vai ficar 8, 4. 4 vezes 84, 336 decímetros quadrados. Nem precisamos aí mexer na nossa unidade. Gabarito, letra E. Safo? Tranquilão? Questão fácil, cara. Só a fórmula mesmo que é um tanto comum e aí a galera acaba pecando por conta disso. Por não saber a fórmula, mas tu vê que é bem tranquilo. Tira print. Vou fazer uma questão, essa questão 1 aí, da ESA, para vocês verem quando não for regular, tá? Quando não for regular vai dar um pouquinho de trabalho. Aí a gente vai entrar lá naquela ideia lá daqueles triângulos e retângulos que a gente precisou aplicar Pitágoras. Olha, em uma pirâmide de base quadrada, então eu vou desenhar uma base quadrada. Tá vendo que só tá falando que a base é quadrada. Pronto, desenhei. Tá aí a base quadrada. Certo? O que vai ocorrer? Se a base é quadrada, eu já sei que os lados da base de baixo, certo? Vão ser todos iguais. E a pirâmide tem 4 metros de altura. Então, sei que aqui vale 4 metros. Importante, a altura, quando ela bate aqui embaixo, ela vai dividir, né? Ela vai dividir melhor. Ela vai cortar no meio do polígono, certo? Na metade do polígono, no centro do polígono. Uma aresta da base mede 6
metros. Então, a aresta da base mede 6 metros. Se uma aresta vale 6, a outra vale 6, a outra também vale 6, a outra também vale 6. Ele quer a área total dessa pirâmide. Primeiro, para eu calcular a área total, eu sei que eu vou calcular a área lateral mais a área da base. Eu já consigo calcular a área da base, né? A área da base, como esse cara aí vai ser um quadrado, vai ser L ao quadrado. Então vai ficar 6 ao quadrado, 36. Já achei um pedaço. Agora o que eu preciso é da minha área lateral. A área lateral vai ser igual a... Vamos contar quantas faces laterais a gente tem? 1, 2, 3, 4 faces. 4 áreas de um triângulo. Eu sei que vai ficar a base, que já vale 6, então vai ficar 4 vezes 6, vezes o apótema, que é quem eu não tenho, dividido por 2, porque a base vezes a altura sobre 2, não é isso? O apótema, que é quem eu não tenho e é quem eu vou precisar ir atrás. Vamos lá. Vou pegar então, traçar aqui o meu apótema, certo? Quando eu traço, eu só sei que o meu lado vai acabar dividindo, a minha altura vai acabar dividindo esse lado ao meio, certo? Lembra que eu falei que a pirâmide, quando ela descia, ela estaria no centro? Então eu poderia dizer para vocês que daqui até aqui vai ser o mesmo valor, não é isso? Se tudo era 6, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Com isso, eu preciso encontrar o valor da apótema. Eu acabei traçando aqui um triângulo retângulo aqui dentro, certo? Base aqui. Esse triângulo retângulo tem hipotenusa como apótema e os catetos 3 e 4. Fala para mim, eu tenho um triângulo retângulo com cateto 3 e 4. Quanto que eu avaliei a hipotenusa? Triângulo pitagórico, vocês lembram? 3, 4, 5, isso aí. Então aqui, meu apótema é igual a 5, então vai ficar 4 vezes 6 vezes 5 sobre 2. 6 com 2 já posso simplificar, vai ficar 3, 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então aqui vai ficar 60. Então a área total vai ser 60 mais 36. Portanto, a área total é 96, gabarito letra E. Tá bom? Add animal. Dúvidas? Posso continuar? Quem não conseguiu fazer tira print, mostrei para vocês, né? Mas que entra na situação pitagórica e acaba também não sendo... É um pouco mais, digamos, trabalhoso, mas não é absurdo. Você tem uma relação pitagórica que você pode traçar ali. Vamos para a próxima. Isso aí a gente já fez. Ó, uma pirâmide quadrangular regular tem 6 centímetros de altura, beleza. E a base de 8 centímetros de perímetro. Beleza. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é... Dá um tempo aí para vocês tentarem fazer.
Posso fazer? Vamos lá? Vou fazer? Desenhando enquanto isso. Vamos lá, hein? Vou fazer. Ó, uma pirâmide quadrangular regular. Então, eu sei que a base é um quadrado regular, é um quadrilátero regular, ou seja, quadrado. Tem 6 centímetros de altura. Tracei aqui a altura valendo 6 centímetros. E a base de 8 centímetros de perímetro. Eu sei que perímetro é a soma de todos os lados. Quantos lados eu tenho na base? São 4 agora nisso. Então, eu sei que o perímetro vai ser 4A. A mais A mais A mais A. Isso vai ter que dar 8. Então, A é igual a 8 dividido por 4, ou é 2. Pô, Cis, por que você achou A? Porque ele pede o volume. E o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A altura já tem. Quem vai ser a área da base? Não é um quadrado? A área da base vai ser A ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes a altura 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Nosso gabarito, letra Charlie. Beleza, pessoal? Tranquilo? Nosso horário aí bateu, né? 9h30 já. Passa rápido pra cacete. Nem parece. Conseguimos aí fazer bastante questões, tá? Acho que a gente bateu mais de 10 questões aí. Sei. Pessoal, espero ter ajudado. Mayara, tá por aí? Tô sim. Eu terminei já, se quiser parar a gravação, pode. Tá bom, então. Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Continuem a estudar, não deixem, não parem. Mesmo com essa pandemia aí, nós sabemos que tem sido difícil para vocês, porque tem sido muito difícil para a gente, principalmente nós professores. Eu disse isso com a turma de ESA anteontem. E, pô, cara, eu só chegava na sala com... Quem tem aula comigo sabe disso, que eu só chegava na sala com giz na mão
Para não falar que eu não chegava com nada, chegava com os dias com o celular, com a carteira. E ia embora, dava aula, só precisava do cérebro. Mas, né, infelizmente a pandemia veio. Isso até está nos ajudando. Nós temos que nos reinventar. Pô, eu não sabia mexer em nada disso aqui que eu estou mexendo. Agora eu estou sabendo, estou indo bem, estou caminhando. Não deixem de estudar, mesmo com essa situação. Até porque, por mais que a pandemia de repente se prolongue, provavelmente vocês vão ter concurso esse ano normalmente. Ah, Cis, mas a IA foi adiada. Foi adiada, mas não significa que passou para o ano que vem. Então, pessoal, continue estudando, não desanima. Se desanimar, procura ajuda, irmão. Ninguém anda sozinho, ninguém evolui, ninguém cresce sozinho. Procura ajuda, que a gente vai tentar ajudar vocês, beleza? Valeu, tamo juntos e até semana que vem. Semana que vem não, de repente amanhã. Valeu, tamo junto, um abraço. Valeu, Mayara, brigadão.